Hoje eu tenho 34 anos e se eu pudesse falar com o Thales de 24 anos, quando ele estava abrindo a sua primeira consultoria de branding, essas seriam as verdades que eu diria para que ele pudesse evitar erros que levassem a perder dinheiro, quebrar cara e atrasar muito o processo de crescimento. Hoje, anos depois de ter vendido essa consultoria que chegou a ter 40 profissionais e que eu trabalhei ao longo de bastante tempo, isso seriam aquilo que eu gostaria de ter ouvido. E a primeira delas é: marca não é sobre fazer bem feito, marca é sobre fazer diferente. Essa aqui eu confesso foi uma que mudou completamente a minha maneira de enxergar. Durante muitos anos eu achava que desenvolver marca, fazer uma boa marca, no final do dia era construir marcas que fizessem coisas bem feitas, fossem melhores no seu segmento. Mas o que eu fui descobrindo é que não é bem assim. A grande verdade é que quando um consumidor ouve minha marca é melhor, o que ele está ouvindo é a minha marca é igual a de todo mundo, porque todo mundo diz que é melhor. E somente quando tu tem algo que seja diferente é que tu começa a construir algo que seja valoroso. E o teu trabalho como estrategista, o meu, no caso, que eu gostaria de saber lá atrás, era de que a minha missão era tornar meus clientes cada vez mais diferentes e não necessariamente melhores. Eles não precisariam necessariamente se parecerem os melhores. Eles só precisariam parecer que eram únicos naquilo que eles estavam buscando, na categoria que eles estavam. Que o trabalho estrategista é muito mais de um garimpeiro do que de um alquimista. E tem muita gente que começa a trabalhar com brand achando que é um alquimista. Nossa, o que eu tocar vai ficar maravilhoso e as pessoas vão desejar o meu cliente. E a grande verdade é que não é bem assim que funciona. O teu trabalho é muito mais de encontrar o ouro no meio das pedras, que é o trabalho do garimpeiro. Então o teu trabalho é encontrar coisas que tornem esse teu cliente, aquele teu projeto, aquela marca que tu está trabalhando, muito mais diferente do bolo de marcas iguais e comuns que existem no mercado. Quanto maior é a diferença que tu conseguir gerar, e quanto mais for único, e quanto mais teu posicionamento for original em relação aos concorrentes, maior a chance de tu conseguir fazer com que aquela marca dê certo. Então, não esquece da ideia de que ser único é melhor do que ser bom, porque o bom, ele é comum. O jogo do melhor é um jogo que não tem regra, é um jogo que não tem régua, é um jogo que tá todo mundo prometendo ser o melhor, mas o jogo do diferente, esse sim, é o jogo que tu gostaria de estar. Segunda verdade: perguntas certas valem mais do que respostas prontas. Tem muita gente que quando vai fazer um projeto de estratégia, e eu confesso que durante muito tempo fiz a mesma coisa, quando tu tá começando, tu já tem algumas visões sobre isso, alguns conceitos formados, né? Algumas ideias, alguma maneira de enxergar o mundo. E quando tu pega determinado cliente, é comum que muitas vezes tu queira trazer aquelas ideias para aquele projeto sem fazer todo o processo de perguntas que deveria fazer. Tem uma coisa que é muito importante, gente, é que toda vez que tu tá olhando, às vezes, o mercado de fora, é natural que tu tenha percepções. E eu sou muito fã desse tipo de ideia. Eu costumo dizer que trabalhar estratégia não é necessariamente um processo onde tu vai olhar para a informação e a informação que vai te trazer a resposta. Eu acredito que ele é um processo muito mais invertido, que é eu trago a minha visão a partir daquilo que eu vou escutando, crio hipóteses e os dados validam qual das hipóteses que eu tenho vai fazer mais sentido. Ou se a hipótese que eu tenho faz sentido ou não. Se eu sou capaz de desapegar da minha ideia, isso funciona muito bem. E por que isso é importante de entender? Porque se tu tem muitas vezes umas visões muito definidas e não se permite fazer perguntas e criar hipóteses diferentes, a tendência é que muitas vezes tu queira jogar tuas ideias, jogar tuas respostas antes de fazer a pergunta certa. E eu vou dizer, gente, tanto é que eu falo para os alunos isso. A reunião de kickoff, a entrevista com o cliente são as partes que eu considero mais relevantes e úteis do projeto, porque é ali que tu vai descobrir quais são os elementos mais importantes que tu tem que resolver, que tornam aquele caso único. Então a ideia de que eu já resolvi um problema parecido e eu vou jogar um monte de resposta pronta, provavelmente vai te levar a projetos piores. Então, não gasta essa energia tentando parecer que tu tá certo. Gasta essa energia perguntando e entendendo o que faz mais sentido naquela realidade. Tu nunca vai conseguir atender duas empresas exatamente do mesmo jeito. Por mais que tu diga que a categoria é a mesma, o cliente é completamente diferente. Atender o Banco do Brasil é muito diferente de atender o Nubank, mesmo que a categoria seja a mesma. Então, não joga respostas prontas, mas esteja sempre aberto a fazer as melhores perguntas. E aí, vamos ao ponto, o terceiro ponto e a terceira verdade muito dura. Você é do tamanho do teu repertório. E isso é importante dizer, e está completamente ligado com o segundo ponto, porque a capacidade que tu vai ter de fazer boas perguntas está diretamente conectada com o repertório que tu tem. E quando eu falo de repertório, é o conjunto de tudo aquilo que tu aprendeu e desenvolveu ao longo da vida. Isso inclui experiências, estudos, cultura pop, que seja, quantos filmes tu leu, quantos livros tu leu, que tipo de livros tu leu. Cada estrategista, cada pessoa que conduz um projeto de estratégia tem um background que é único. 10 estrategistas olhando, e é aí por isso que eu vou chegar no ponto que eu trouxe lá de por que é tão importante, digamos assim, que tu cria hipóteses, né? 10 estrategistas olhando para uma mesma marca
marca chegariam provavelmente em 10 hipóteses diferentes. Chegariam em 10 resultados de estratégia diferente. Por que eu digo isso? Porque o background de cada um faz com que a leitura de mundo, ela naturalmente seja mais enviesada. Enviesada no sentido de que eu tenho meus próprios vieses, tu tem os teus próprios vieses e assim sucessivamente. Então, todos nós temos. Qual que é o grande ponto que a gente tem que cuidar aí? É que a gente não deixe com que esses nossos vieses, simplesmente a gente coloque eles e não olhe para a realidade do jeito que ela é. O problema é quando a gente tenta fazer a realidade caber no nosso jeito de ver o mundo. E aí é que está realmente o problema que tem a ver com os primeiros pontos que eu trouxe. Então, um repertório amplo te dá a capacidade de olhar o território mais próximo, talvez, do que ele seja. Ele tira um pouco dos vieses que tu vai ter, alguns sempre vai ter, natural, e o objetivo não é remover todos eles, mas os vieses e vícios que naturalmente acontecem, eles dependem do território mais amplo. Por quê? Porque se tu só viu uma única maneira de resolver o problema, se o teu repertório está baseado numa única forma de enxergar o mundo, é muito provável que tu vá replicar isso da mesma maneira. Sabe aquela ideia de que quando tu é martelo, tudo é prego? Então, assim, eu só resolvo do mesmo jeito, eu só faço da mesma forma, porque eu só vejo o mundo da mesma maneira. Repertório é uma capacidade que tu vai ter, justamente de conseguir ampliar essa tua visão de mundo. E quanto mais ampla ela é, maior a tua capacidade de chegar em bons resultados de estratégia também. Quarto ponto, ser inteligente é mais importante do que ser trabalhador. Não me leva a mal, tá? Eu sou bem workaholic, então eu gosto bastante de trabalhar. Porém, é muito importante que a gente entenda que trabalhar 30, 40, 50 horas num projeto não torna o teu projeto melhor. E mais do que isso, ser esforçado, ele tem um limite do quanto aquilo consegue te trazer de resultado. Durante muito tempo, sem ter as ferramentas certas, sem ter o método certo, eu trabalhei muito, me esforçava muito nos projetos, mas no fim do dia, o que acabava acontecendo é que isso não necessariamente se transformava em um bom resultado no fim do dia. Eu não trabalhava necessariamente de maneira inteligente, talvez porque eu não tinha tanta bagagem, e acabava me esforçando, mas esse esforço não necessariamente gerava resultado proporcionalmente. A minha tese hoje é que quando tu é inteligente, tu tem uma vantagem, duas vantagens na verdade. Primeiro, tu tem uma capacidade de conseguir entregar projetos que são muito bons, gastando muito menos tempo e tornando a tua hora muito lucrativa. Essa é a primeira vantagem. E a segunda vantagem, que eu considero talvez a mais importante de todos, é que quando tu te torna uma pessoa interessante, inteligente e que as pessoas queiram ouvir, relevante, né, em termos de opinião, maior é a probabilidade de outras pessoas também inteligentes e muitas vezes também com dinheiro, com empresas e que tenham acesso a bons clientes, digamos assim, queiram te ter por perto. Então, se tu é alguém, entre aspas, apenas trabalhador, e essas coisas não são excludentes, tá? Mas eu quero que tu entenda a relação entre elas. Se tu é alguém trabalhador, isso não garante necessariamente que as pessoas vão querer ouvir tua opinião. E todo bom estrategista só consegue clientes que queiram ouvir a tua opinião. Pensa só, quando tu tá entregando um projeto de estratégia, o que tu tá entregando no fim do dia? Tu tá entregando uma tese sobre o mundo, sobre aquela realidade, com aqueles players, com aquela mesa de xadrez do jeito que ela tá. Tu tá entregando uma tese. A tua tese é, com essas peças, neste território, o caminho é esse. Tu vai ajudar o cliente a enxergar isso, tu vai buscar isso através da visão dele, mas de certa forma tu tem um papel de condensar aquela realidade e apresentar uma tese. Essa tese, de novo, vai ser construída junto com ele e tudo mais, mas a tua capacidade, a tua visão, como eu falei dos 10 estrategistas lá, é ajudar ele a chegar numa tese. Então, por que ele pagaria bastante por um projeto para ti, se a tua visão de mundo e a tua inteligência, digamos assim, ou a maneira como tu percebe o mundo é muito pequenininha? Se tu não consegue demonstrar que tu é alguém que tem uma capacidade, uma inteligência de conseguir ajudar ele a chegar em determinado lugar, dificilmente ele vai delegar para ti a responsabilidade, talvez, de tomar uma decisão de estratégia da empresa dele. Empresa, muitas vezes, que as pessoas já têm há 30, 40, já atuei com marca com mais de 100 anos de mercado. Essas pessoas estão muito dentro do negócio. E para trazer alguém, ela precisa confiar que tu é alguém relativamente inteligente, a ponto de saber conduzir aquilo da maneira certa. Então, desenvolver inteligência está ligado com o tópico anterior, que é a capacidade de ampliação de repertório. Essa capacidade de ampliação de repertório te torna mais inteligente. E conseguir fazer isso e demonstrar essa capacidade é sim uma habilidade que eu considero que ela tem mais espaço, mais valor, digamos assim, num momento onde tu tem que desenvolver o teu trabalho como estrategista. Ou seja, só ficar fazendo o trabalho não é o ideal. O ideal é que tu divida em tempos de aperfeiçoamento e tempos, naturalmente, de execução. Quinto ponto, quinta verdade. Identidade visual não é a salvação de nada. Tem muita gente que vem, principalmente do mercado de design, muito estrategista, e eu confesso que eu fiz exatamente a mesma coisa, que vem da área de design. Eu já trabalhava com criação antes de começar a trabalhar com estratégia, quando a gente montou a primeira empresa, a consultoria de brand, que achava que identidade era o ponto alto do trabalho. Achava que no fim do dia, cara, fica tranquilo, a identidade vai resolver. E quando tu tens essa mentalidade, que tu coloca a identidade quase como a grande entrega do projeto, ou o ponto final, digamos assim, ou aquilo que vai salvar o resultado, é porque naturalmente tu não entende exatamente o que é branding e tu não tem ferramentas para entender o valor que cada uma dessas ferramentas tem. Normalmente, num projeto principalmente com empresas maiores, o valor da identidade talvez tenha um peso cada vez menor frente a outras coisas. Eu entendo que quando a gente está atuando com empresas menores,
e justamente isso eu falo para os alunos também, a maior parte de vocês vai atender empresas pequenas e médias, muitas das empresas que eu atendi são pequenas e médias, elas estão às vezes num cenário onde elas de fato têm problemas graves de design, problemas que de fato criam uma percepção de amadorismo, que o design vai ter uma importância maior. E quando eu falo design, eu estou falando de identidade visual, logotipo e assim por diante, né? O conjunto de elementos que tornam o ecossistema visual do cliente melhor. Mas no fim do dia, quando tu como estrategista, tu que está começando a trabalhar com brand, dá um peso muito grande para esse tipo de coisa, significa que tu não consegue enxergar o valor dessas outras coisas. Então, por exemplo, tu não consegue entender o valor, por exemplo, que uma boa identidade verbal tem na capacidade de transformar valor. Mesmo sabendo, e isso foi um exemplo que eu dei essa semana na live que eu fiz, que, por exemplo, um Duolingo da vida não ganhou toda a notoriedade que ele tem por causa da corujinha ser bonitinho ou não, mas justamente por a identidade verbal da marca. A Netflix não ganhou essa notoriedade em termos de rede social por causa do logotipo ou identidade visual dela. Ela ganhou por causa da identidade verbal. O Nubank talvez não ganhou toda essa relevância por causa da identidade visual, mas por causa também da identidade verbal e a capacidade de se comunicar e se tornar mais friendly, digamos assim, que os concorrentes que ele tinha. Então, eu tô falando de um outro quesito, né? A gente falou de identidade visual, tô falando agora de identidade verbal. Sem falar de todas as outras coisas, todas as outras ferramentas que o estrategista tem que ter, como arquitetura de marca, como a capacidade de desenvolver um bom território, quanto a capacidade de construir uma boa bigadia, uma boa narrativa. Todas essas outras coisas, elas têm muito valor dentro desse arsenal que tu precisa desenvolver. E quando tu coloca o design como a salvação de alguma coisa, provavelmente é porque tu já tá enviesado demais nesse sentido. Como eu falei, existem projetos onde o valor e o peso do designer vai ser muito maior do que outras coisas e ele vai mudar muita percepção, mas ele não é a única coisa e talvez nem de perto seja a principal delas, a não ser em alguns projetos específicos. Sexta verdade, metade das coisas que tu vê aí naturalmente sendo divulgadas na internet são inúteis no dia a dia do trabalho de branding. E eu falo, por exemplo, de arquétipos, propósito, vocabulário de marca e assim por diante. E por que eu digo esse tipo de coisa? Porque é comum que muitas vezes quem está começando a trabalhar com branding olhe para essas coisas e se apaixone por esses conceitos. E é natural, muitos deles são de fato apaixonantes, são intrigantes, digamos assim, eles mexem com a nossa criatividade. Mas a grande verdade é que muitas dessas coisas, elas não são, novamente, o ponto alto de um bom projeto. E eu acreditei nisso também. Lá em 2014, quando boa parte dos livros de branding não era modinha, como é hoje, um herói fora da lei, por exemplo, não era tão famoso, digamos assim, eu já estudava muito dessa coisa e a primeira vez eu olhei e disse, nossa, que mundo maravilhoso. E essas viraram as coisas principais. Nossa, a gente vai poder então fazer o propósito da marca, vai poder fazer arquétipo e a identidade. E eu fiquei olhando para as coisas que não tenham valor, mas que normalmente tiravam a atenção daquelas outras coisas que, como eu comentei anteriormente, são talvez mais importantes para o processo de desenvolvimento de uma boa estratégia. E muitas dessas coisas, quando eu falo que elas não são tão úteis assim no dia a dia, é porque para o cliente que muitas vezes está recebendo o projeto, são poucos ou quase nenhum que normalmente coloca o arquétipo como um elemento principal, como guia, digamos assim, para a tomada de decisão. E esse é um ponto importante. Boa parte dos clientes, tanto no propósito, muitas vezes, quanto na parte do arquétipo, não vai trazer aquilo para a realidade dele com tanto afinco quanto talvez tu esteja olhando para essas coisas e achando que essa é uma solução de um bom trabalho de branding. Trazendo para a realidade, o cliente não se importa com muitas delas. Apesar disso ser importante para o teu processo criativo, e ela sim tem importância, tá? E eu não estou tirando nem menosprezando a importância, eu só estou dizendo que muitas vezes a grande verdade é que a gente acaba perdendo um pouco da mão, e aí eu falo principalmente quem está começando, de olhar para essas coisas e achar que essa é a coisa principal. Vamos definir o arquétipo é o elemento principal. E apesar de sim, toda marca ela ter, toda boa marca, né, bem desenvolvida, ter uma representação simbólica arquetípica que vai guiar a maneira como a gente constrói a personalidade, no fim do dia a grande verdade é que a gente fica num jogo como se fosse um papo de signo, né? Ah, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo, e não realmente olha para esses outros elementos que formam a maior parte das coisas. Moral da história, se gasta muito tempo falando desse tipo de coisa e não de outras coisas que são mais importantes no processo de construção da estratégia. Muito mais, às vezes, se estuda sobre isso, se coloca na apresentação como o elemento central e a maior parte das vezes o cliente não tem nem estrutura para poder entender o valor daquilo que ele está vendo. Por quê? Porque o cliente não tem essa bagagem, ele não tem esse conhecimento prévio. Não é à toa que quando tu vai ter que apresentar a identidade, me diga se eu estou errado, tu tem que apresentar para ele o que é um arquétipo, porque a maior parte das vezes ele está acreditando na tua palavra e ele não sabe o que aquilo significa. A não ser o cliente que já venha por isso, a maior parte deles simplesmente não liga. Sétimo ponto, dizer não é a habilidade mais lucrativa que tu pode desenvolver. Dizer não, gente, é uma grande habilidade que a maior parte das pessoas tem muita dificuldade de fazer. Todo mundo conhece aquela pessoa que às vezes é muito, a gente considera grosseira muitas vezes, porque são pessoas que falam muito não. Pessoas normalmente são mais, tem um termo em inglês que se chama, e eu sei que, sei lá, em inglês é agreeable, são pessoas que são mais de concordar com as coisas, elas têm mais dificuldade de crescer na carreira. Pessoas que têm mais capacidade de dizer não, têm uma facilidade, digamos assim, de escolher melhor aquilo que elas vão pegar daquilo que elas não vão. Por quê?
quê? Porque elas não entram em qualquer proposta, elas não aceitam qualquer coisa que aparece para elas. E eu sei que isso parece um pouco papo de coach, mas quando eu comecei a usar mais não no meu processo, seja de fechamento até o processo de entrega, eu comecei a entender que eu precisava valorizar mais o meu passe, digamos assim, começou a mudar a maneira como o cliente olhava para o meu trabalho. Por que que eu digo isso? Porque muitas vezes começa, já de cara muitas vezes, no processo de marcar reunião com o cliente. E isso é uma coisa que olhando para o processo de venda, isso é muito importante. E isso significa às vezes que o cliente vai pedir para fazer uma reunião contigo, aí ele vai desmarcar em cima da hora, aí tu vai dizer, não, não tem problema. Ó, começa com não, não tem problema. Não tem problema. Ah, vamos marcar de novo. E aí talvez na próxima ele vai desmarcar, e aí ele vai pedir um desconto, tu vai ceder, e aí ele vai pedir para fazer tal coisa, tu vai ceder, e tu não consegue impor jogo nenhum dentro daquilo ali. Tu não consegue dizer, não, é assim que funciona, não, eu não quero fazer esse tipo de coisa, não, não é assim que eu trabalho. A gente acaba ficando com dificuldade de fazer isso. E eu sei, gente, não tá fácil para a maior parte das pessoas. Eu sei que muitas vezes a gente é obrigado a dizer sim. E o meu ponto para ti é, quanto maior a tua capacidade de conseguir dizer não, mais o cliente vai te respeitar. Esses dias uma designer chegou para mim e perguntou assim, o que que tu faz quando o cliente não te responde? Eu disse assim, como assim o cliente não me responde? E eu fiquei pensando assim, talvez, sei lá, nos clientes que eu atendo, nos grupos que eu tô, como assim o cliente não responde? Não existe isso. E eu não falei isso de maneira arrogante, eu fiquei pensando, como assim ele não responde? Eu perguntei pra ela, mas não responde, não responde? Tu manda uma pergunta e ele não quer saber? É muito estranho esse tipo de coisa. Por quê? Porque eu acostumei, alguns anos atrás, a dizer muito mais sobre como que vai ser o processo e esperar menos que o cliente me diga como esse tipo de coisa vai acontecer. Então, se o cliente faz uma primeira marcação de reunião, cara, por alguma razão não deu, tudo bem, vou dar um voto de confiança nele que talvez foi uma razão específica. Mas se por acaso acontecesse de novo, cara, tá tudo bem, a gente não vai conseguir trabalhar, a partir daí tá tudo certo. Então, dizer não já desde o primeiro momento faz com que o cliente respeite o teu tempo e a tua opinião. E essa capacidade faz com que tu consiga se tornar mais valioso, inclusive na opinião dele sobre ti. E isso muda todo o processo até o final. Isso muitas vezes envolve um não no final do processo, isso às vezes envolve um não na aprovação do projeto. Tudo isso é um elemento que vai formando a percepção que ele tem sobre ti. Afinal de contas, é um posicionamento. E como a gente bem sabe, posicionamento é a capacidade que tu vai conseguir ter de mostrar o que tu defende, o que tu renuncia e assim por diante, certo? Então, não menospreze essa capacidade, porque quando tu aprende muitas vezes a dizer não, tu vai acabar vendo que os teus projetos vão se tornando cada vez mais lucrativos. Talvez tu não vai entrar em alguns outros projetos que tu entraria, mas muitos deles, sinceramente, talvez seja melhor que tu não entre. Oitavo ponto, você é um consultor de negócios e não um artista ou um decorador. Muitas vezes, quando a gente está começando, a gente acredita, principalmente aquelas pessoas que vêm do mercado de design, por exemplo, que considera que é um artista acima de tudo. E eu entendo isso. Mas no final do dia, o teu cliente não está te contratando porque tu é um artista. Quando a gente fala de projeto de brand, onde a gente está falando da estratégia em si, que é como eu consigo transformar esses valores de negócio em valor humano, como eu costumo dizer, que é como que eu consigo endereçar um elemento mais emocional para um problema de negócios, como que eu consigo traçar uma estratégia, ou a melhor estratégia, né, por definição, que vai conseguir ajustar uma percepção, eu não estou ali necessariamente para fazer arte, eu não estou ali para decorar nada. Eu estou ali para resolver um problema de negócio. E quanto maior é a tua capacidade de falar de negócio, quanto maior é a tua capacidade de conseguir articular isso de uma maneira que o teu cliente entenda, maior é a chance que tu vai ter justamente de conseguir fazer não só com que ele te entenda e que tu entenda ele, mas maior vai ser a tua capacidade de conseguir fazer solucionar melhor esse problema. Porque se tu entende melhor sobre negócios, maior vai ser a facilidade que tu vai ter justamente de conseguir entregar um bom resultado dentro disso daí. Por isso que eu costumo dizer dentro do estratégia, se tu não conhece estratégia, é a minha formação de estrategista de marca. Lá eu ensino designers e profissionais de comunicação e criativos como se tornarem estrategistas de marca ou se tornarem mais estratégicos no processo de pensar branding. Eu ensino toda a minha metodologia em sequência para que tu aprenda do início até o final como desenvolver um bom projeto de estratégia, qual é o método que tu tem que seguir, qual é o passo a passo, quais são os canvas que pode utilizar e todo o aprendizado que eu tive ao longo do tempo, seja tu que quer montar uma empresa, uma agência, né, como eu tive de quase 40 pessoas, seja tu que quer trabalhar como freelancer, eu vou deixar o QR Code aqui do lado e o link aqui embaixo. Então, nesse caso especificamente, eu sempre digo assim, ó, tu tem que aprender a linguagem dos negócios e quanto maior é a tua capacidade de falar de negócios, mais fácil vai ser para o cliente conseguir ver que tu sabe daquilo que tu está falando. Quando a gente muitas vezes quer trazer o cliente para o nosso mundo, ou seja, eu falo de design, eu falo de identidade e eu quero que o cliente se apaixone por esse tipo de coisa, a tendência é que ele não se importe tanto por aquilo que a gente está querendo dizer. Isso não tem a ver só com design ou outra coisa. Isso tem a ver com qualquer outra área técnica muitas vezes. Um contador que vai chegar às vezes para o empresário vai desconectar porque ele não está tão interessado sobre aquele processo. Lembre-se, o contador é apaixonado por contabilidade, o empresário muitas vezes não é. Assim como tu é muitas vezes
proporcionado por design, por publicidade, e o empreendedor talvez não seja. A tua capacidade tem que ser muito mais se adequar a essa realidade e gerar, de fato, algo que gere valor para ele, para que ele consiga entender que tu está conseguindo olhar para a realidade do negócio dele e resolver um problema do negócio. Lembre-se, todo trabalho de estratégia nasce de um problema de negócio. Todo trabalho de branding nasce de um problema de negócio. Ele não nasce de um problema visual. Senão tu vira um decorador. Então tá falando só desses elementos estéticos, que são um dos elementos que formam percepção, mas como eu falei anteriormente, não é o único. Não, na verdade, cliente que briga por preço vai sugar toda a tua energia, provavelmente não vai fazer com que tu faça um bom trabalho, não vai te deixar fazer um bom trabalho. E isso aqui eu acho que não precisa ser muito velho nessa área para te entender que é verdade. A grande verdade é que os clientes que já são vorazes, ele quer tirar tudo, e aí entra até naquele ponto que eu falei de se valorizar e aprender a dizer não, normalmente ele vai te drenar muita energia. E muitas vezes, a gente é de uma área mais humanas, vamos dizer assim, né? De uma área mais de arte e tal. Eu costumo dizer que todo projeto de design, toda a arte que a gente cria, todo material, toda estratégia, tudo que a gente cria é um pedaço de nós. Como eu falei, assim, se ele é uma visão e uma tese nossa sobre o mundo, ele é um pedaço de nós que a gente está apresentando para os outros. Então, assim, ele é um processo que nós ruminamos, que passou por dentro de todos os lentes que a gente desenvolveu ao longo da vida, que, como eu disse, é baseado no repertório, na visão de mundo que a gente tem. E quando a gente aprova esse tipo de coisa, a gente quer que o outro goste, ou que faça sentido, que dê resultado. E muitas vezes clientes que não dão valor desde o início provavelmente não vão dar até o final do projeto. Não vai mudar isso da água pro vinho. Dificilmente. Isso eu não tô dizendo que tu nunca pode dar um desconto. Não é isso que eu tô falando. Até porque tu sabe bem a diferença de um cliente que tá querendo extrair o máximo de valor, como se ele estivesse negociando 1 quilo de laranja, com um trabalho, por exemplo, que envolve um processo de dedicação, de esforço, de envolvimento emocional, racional, físico, mental, que é um trabalho de fato que vai gerar aí um desenvolvimento, tempo, envolvimento, ir até o cliente, perguntar, questionar, pensar, todo esse tipo de coisa. Normalmente clientes assim, eles não costumam ver muito valor. E processos onde eu já fiz que aconteceu esse tipo de coisa, são projetos que não deram muito certo. Não que não foi feito um bom trabalho, mas os clientes não levou a sério depois, porque ele estava mais preocupado em ganhar de ti naquele momento do que necessariamente no resultado que iria ser entregue. Porque é essa mentalidade talvez que ele já estava. Ele estava querendo competir, ele estava querendo ganhar uma vantagem e não necessariamente ter o melhor trabalho possível. E é por isso que eu digo que esse tipo de cliente vai ser o cliente que, se tu não disser não no início, não dá para te ficar reclamando depois que, mas no cliente isso, cliente aquilo. De alguma forma, tu permitiu que esse tipo de coisa acontecesse, certo? Então, aprenda, como eu falei, a dizer não e cuidado com esses clientes que estão o tempo inteiro querendo sugar energia, sugar desconto e aí vai acabar dando errado, como muitas vezes na minha experiência já deu. Verdade número 10. Estratégia complicada é estratégia que não funciona. Se tu já me segue aqui há um tempo, tu sabe que eu sempre falo, estratégia é narrativa e quanto mais fácil a tua narrativa, melhor. Se o cliente não sabe qual é a estratégia dele, provavelmente ela não vai funcionar. E provavelmente ele não tem uma estratégia. Esses dias, um cliente que eu fechei umas 3 semanas atrás. Eu perguntei pra ele, não, porque eu já tenho isso, eu já tenho aquilo. E aí eu perguntei, e qual é a tua estratégia então? Qual é o teu posicionamento? E aí ficou aquele silêncio no telefone e eu não quis, fazer a pessoa se sentir mal, mas eu fui obrigado a dizer, eu disse, então, se tu não sabe me dizer, provavelmente tu não tá seguindo ela. E aí ele foi obrigado a concordar e acabou fechando também. Não por causa dessa pergunta, mas talvez também por causa dela. E por que eu digo isso? Porque ao longo dos 12 anos que eu trabalho com estratégia, eu já fiz projetos gigantescos de 300 páginas, 400. Já me orgulhei de projetos imensos, brand books gigantescos, com um monte de coisa. A bem da verdade, gente, é que a maior parte dessas coisas são só para parecer legal, interessante e inteligente para profissionais da nossa área. Tem muita gente que se vangloria e diz, olha como eu faço bons projetos, porque o meu brand book é gigante. Mas a bem da verdade é que teu cliente, ele tem pouco espaço para guardar as informações que tu tem. Fazer projetos extensos só fazem sentido em grandes clientes. Só fazem sentido em clientes que têm múltiplas agências para colocar isso em prática. Mesmo assim, para clientes grandes, o CEO de uma grande empresa, ele não sabe todos os elementos que compõem a estratégia de marca. Ele não vai lembrar de 150 páginas, de 480 slides que tu usou para apresentar o projeto. No fim do dia, é essa historinha que tu vai conseguir contar. Por isso que no estratégia eu uso o modelo, de método narrativo de brand, que é cenário, jornada e destino. O método ACB, que é enfim, eu não vou entrar totalmente no mérito. Se tu quiser, tem vídeo aqui no canal. E se quiser conhecer mais, vai lá no estratégia. Mas é porque ao longo do tempo eu fui tornando ela cada vez mais enxuta e encontrando esse ponto ideal, que é quando o cliente sente que ainda assim é uma boa entrega, porque é um projeto parrudo que vale 30, 40, 50 mil reais, mas ao mesmo tempo é um projeto que ele consegue entender e contar depois. Se o teu cliente no final do projeto, ele é incapaz de contar para ti qual é a estratégia dele, acredite, o teu projeto provavelmente falhou. Por melhor que seja a entrega que tu tá fazendo, se na semana seguinte esse cara não souber dizer o que foi definido lá atrás e o que ele tem que perseguir como dono do negócio, infelizmente, o teu projeto falhou. Falhou em uma parte talvez relevante, que é o cliente saber o que move ele no dia a dia, o que ele deveria buscar, o que ele precisa que fique na mente das pessoas quando o produto ser entregue, quando
terminar a jornada de compra desse cliente. Se ele não souber isso no dia a dia, provavelmente ele vai deixar de lado, ele vai deixar na gaveta. E ainda que ele siga uma parte das coisas da identidade, no fim do dia, é provável que o posicionamento não vai acontecer do jeito que tu tá imaginando. Porque as ações e as ativações de marca também não vão acontecer. Ele vai colocar em prática aquela minoria, aquilo que já está muito mais à mão daquilo que ele, né, tem a fazer nesse caso. Então, torne mais enxuto e mais claro para o cliente. Quanto maior for a tua capacidade de conseguir explicar a tua própria estratégia de uma maneira narrativa e simples, maior a probabilidade dele conseguir implementar ela. E quanto maior a facilidade dele de implementar, maior a chance dele ter resultado. Quanto mais resultado ele tiver, mais cases vai ter e naturalmente mais negócio fecha. Então, entre entregar projetos extremamente extensos com todas as definições que tem e entregar um projeto exatamente com o que precisa para que ele de fato consiga implementar, opte por essa segunda opção. E é por isso que eu falei que muitos dos termos que se utilizam e que as pessoas dizem que é importante que tu tem que ter isso, brand não sei o que, brand não sei o que, a maior parte dessa coisa não precisa, gente. Especialmente para médios e pequenos clientes. A maior parte deles não está buscando esse tipo de coisa. A maior parte deles quer saber o que ele deveria ganhar de território, qual é o posicionamento que ele deveria ter, qual é a personalidade que a marca dele vai ter, mas todo mais e o conjunto de termos e nomes e tudo mais que tu adicionar provavelmente vai ser trabalho jogado fora, o cliente não necessariamente vai ver mais valor, ele vai ver que tu se esforçou, mas não necessariamente vai ver mais valor, e no fim do dia tu vai acabar perdendo tempo e não vai conseguir o resultado que tu quer. Porque tem um outro problema dentro disso daí. Quanto mais coisas tu apresenta, maior a probabilidade dele não conseguir prestar atenção nas coisas que são mais importantes. Por quê? Porque tu jogou um monte de coisa na cabeça dele e agora ele não sabe o que olhar. E aí ele fala que slogan é o posicionamento eu não sei o quê, e eu já passei por isso e é por isso que eu tô falando. E naturalmente vou passar, né, até hoje, porque é um processo que a gente tem que estar sempre atento em como tornar simples, porque é isso que a gente precisa, que ele fique com poucas informações relevantes, mas que tem muito potencial de gerar resultado para ele, para que a estratégia de fato aconteça. Verdade de número 11, não desperdice energia com quem não quer ouvir. Esse aqui, eu confesso que às vezes eu caio até hoje, mas o fato de eu ter percebido isso me fez ter uma certa consciência, digamos assim, e tentar, de alguma maneira, evitar alguns desses pontos. Por que eu digo isso, gente? Porque, no fim do dia, a gente quer, às vezes, convencer gente que não tá nem aí pra branding, pra qualquer tipo de coisa. Não acredita nem que a compra é emocional, tem gente que acredita que a compra é super racional. Clientes B2B mesmo, muitas vezes, eles ficam tentando, não, mas a compra é racional mesmo. Ah, é só na planilha, E como é que ele botou o teu nome na planilha? Ah, ele selecionou alguns fornecedores. E como é que ele selecionou alguns fornecedores? E aí, muitas vezes, onde alguns clientes caem a ficha, pô, é verdade, eu não sabia que ele fazia um processo emocional ou um processo de decisão que não é tão matemático assim. Existem alguns mercados que a planilha é feita de maneira automatizada. Existe o que a gente chama de bid online, praticamente, é o processo de compra baseado em números e indicadores e tudo mais. Eu entendo que isso funciona, mas muitas vezes para chegar até ali, normalmente ele é um processo que passou por reputação, conhecimento, seleção do comprador, análise se aquele é bom, avaliação do produto, percepção muitas vezes da pessoa que vai implementar. Enfim, eu não vou entrar no mérito nesse caso, tá? O ponto fundamental que eu quero te dizer aqui é, muitas vezes tem clientes que simplesmente não querem. E não é tu que talvez precise mudar completamente essa visão na cabeça dele. É natural que muitas vezes a gente queira convencer clientes ou outras pessoas, de certa forma, sobre aquilo que a gente faz. De novo, essa talvez seja, de todas, é o ponto que eu mais acabo caindo mesmo. Só que no fim do dia, se a pessoa não quer, ela não quer. Eu já participei de projetos de estratégia com empresas maiores, onde o setor de marketing me contratou como estrategista. E eu não gosto muito de ser contratado pelo setor de marketing, eu prefiro ser contratado pelo dono do negócio. O grande problema de ser contratado pelo setor de marketing é que muitas vezes o dono do negócio, que tem uma participação importante no processo, de entender um pouco sobre como aquilo foi formado, ou de guiar a estratégia, né? Quanto menor o cliente, mais a decisão, ela acontece do ponto de vista do dono. O dono muitas vezes toma essa decisão. Por isso que muita estratégia não funciona, porque ela varia a partir do humor do dono. Então, quando tem uma empresa muito pequena, ele está manejando um jet ski. Ele toma a decisão a partir do humor dele, da vontade dele. Tem muita coisa nova acontecendo e ele vai tomar decisões no dia a dia que não vão seguir necessariamente um playbook. Empresas maiores, normalmente, como elas aprovam a estratégia, ou tem um conselho administrativo por trás, é natural que elas sigam um pouco mais. E é por isso que, normalmente, muitas vezes pequenos ou médios, digamos assim, até maiores nesse caso, é importante que essas linhas, essas pessoas que fazem parte do processo, elas estejam muito alinhadas. E acontece, às vezes, de uma média, uma grande empresa, o dono não participar, e aí ele entrar no meio, e aí ele, às vezes, não quer aquilo ali, ele aprovou, mas ele não tem muita consciência, e aí fica todo mundo tentando convencer ele, e eu entendo que faz sentido, eu entendo que esse é um trabalho que não deveria ser feito, eu nunca vou dizer pra alguém, jogue a toalha e desista, tá? O que eu só tô dizendo pra ti é que, às vezes, tu gasta muito tempo tentando convencer alguém que não quer ser convencido. E aí é melhor tu olhar para aquelas outras pessoas que estão precisando da tua ajuda como estrategista, né? Precisando de um trabalho de brand para gerar resultado, querem uma salvação, né? Querem alguém para ajudar elas a aumentar o resultado, estão dispostas a pagar muitas vezes por isso e talvez, vão olhar pro teu trabalho e dizer que faz muito sentido. E tu tá gastando energia com uma pessoa, com uma empresa, às vezes, que simplesmente não quer. Então, não tenta convencer todo mundo. Essa não é o único jeito de fazer uma empresa dar certo. A alavanca de brand não é o único jeito de fazer uma empresa funcionar, tá? Tu vai
ter grandes empresas que talvez nunca vão ter olhado para isso de uma maneira estratégica ou funcional, ou foram dando certo. Hoje eu acredito que é muito difícil uma empresa entrar no mercado sem ter uma visão voltada para valor de marca e valor de cliente, porque o mercado já não é mais a mesma coisa de 60 anos atrás, mas tem gente que não acredita nisso e tá tudo certo, certo? Eu vou olhar para aqueles outros que querem acreditar ou que pelo menos deram margem para esse tipo de coisa acontecer. Verdade número 12. Sem sistemas e processos, tu vai sempre trocar tempo por dinheiro. A grande verdade é que no fim do dia, se a gente não começa a gerar inteligência ao longo do tempo do que a gente faz as coisas, maior é a probabilidade que a gente tenha que fazer tudo do zero na maior parte das vezes. E quando eu falo desse tipo de coisa, é porque tem muitas vezes que a gente acaba criando coisas e processos quase que do zero o tempo inteiro. Se a gente não tem processos de trabalho, se a gente não tem uma estrutura organizada, e eu nem vou falar de método, porque eu vou falar de método lá na frente, se a gente não tem essa estrutura, se a gente não tem processos claros do que a gente tem que fazer, seja de contrato, seja de outro tipo de coisa, tu sempre vai ficar tendo que refazer esse tipo de coisa. E quando eu comecei, eu era um pouco mais organizado do que eu sou hoje nesse sentido. Não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas tenho já os meus processos lá claros de o que eu tenho que fazer, aonde que eu vou anotar tal coisa, né? O que eu tenho que gerar, por exemplo, vou gerar uma nota para o cliente, de onde é que eu vou fazer, como é que eu vou acompanhar o meu processo de venda, de pessoas que estão interessadas, de pessoas que eu já estou prospectando, de pessoas que eu tenho que retomar o contato, o que eu vou preencher na reunião de kickoff, o que vai ser o output, né? Onde é que eu vou preencher em termos de apresentação, o que eu tenho que fazer essa estruturação. Eu já tenho esses processos definidos, eu gasto menos tempo em processo e mais tempo naquilo que importa. Naturalmente, o meu valor de hora fica melhor, porque eu gasto menos hora fazendo esse tipo de coisa. Eu gasto mais tempo, de fato, olhando para a estratégia que tem que ser feita. E isso é o que naturalmente vai gerar valor do meu trabalho. Verdade de número 13. Seu networking vale mais do que seu portfólio. Eu, sinceramente, acredito que muita gente até discorde desse ponto, e é natural que isso aconteça. Deixa eu ligar essa aqui, apagou. E é natural que isso aconteça, mas no fim do dia a verdade é que o teu network, a rede de indicações que tu constrói, a base de clientes que tu já atendeu e que tu eventualmente vai te indicar para novas pessoas, é muito mais valioso no fim do dia do que o teu portfólio em si, ou até do que quão bom é o teu trabalho. Porque a tua rede de indicações, ela é justamente um ativo que tu tem e que tu vai construindo ao longo do tempo e que normalmente te permite fazer e fechar mais clientes, te permite colocar em lugares que talvez tu não estaria simplesmente fazendo um bom trabalho ou simplesmente entregando alguma coisa assim ou tendo um bom portfólio. Então, a empresa que eu tinha, a consultoria que eu tinha, ela faturava mais de 5 milhões por ano e a gente basicamente nunca gastou R$ 1 em tráfego pago para adquirir clientes. Todos os clientes vieram da rede de indicações. Então, um cliente ia levando ao outro e assim a gente foi montando um negócio de consultoria, de branding, que era baseado em indicação. Então, o que eu quero dizer dentro disso aí é conserve muito bem a tua base. Isso significa manter relacionamento depois que o projeto terminou, ter elementos em comuns que tu consiga fazer com o cliente, não ter aquela ideia de relação de trabalho só, né? Constrói um relacionamento mais profundo e não de maneira interesseira, mas constrói de verdade. Eu sei que muita gente preferia não precisar conversar com ninguém se não pudesse, né? Se pudesse simplesmente entregar o trabalho e deu, acabou. Mas a grande verdade é que quanto mais tu consegue estabelecer ali um ponto em comum com ele, estabelecer uma relação muitas vezes com esse cliente, com alguém que goste de ti também, né? Não é que tu vai ser o maior amigo do mundo dessa pessoa, mas que tu tem uma relação ali de confiança maior do que simplesmente trabalho. Eu sei que naturalmente um projeto de branding, quando é bem feito, ele já tem naturalmente um aprofundamento real, porque vocês vão falar sobre negócios, vão trocar ideias, vocês vão aprofundar, vocês vão ter reunião, vão ter encontro, vão ter processo, vão ter workshop, vão ter processos aí ao longo do caminho que naturalmente vai aproximar, digamos assim, mas intencionalmente tu tem que manter aquele contato, né? Às vezes mandar alguma coisa para pessoas, vi uma matéria que lembrei de ti e tal, mantém acesa, digamos assim, essa chama. Até porque, gente, muita gente às vezes tem uma outra empresa. A pessoa que já tem uma empresa que às vezes te contratou para ela, às vezes vai abrir um novo negócio, ou sei lá, se é uma pessoa que é casada, uma mulher que tem uma empresa, aí o marido resolveu aprender, ela vai indicar, ou o marido vai indicar para a esposa. Enfim, acontece de certa forma de ir levando, digamos assim, até em outros negócios que tem. Eu já tive clientes aqui que eu já acho que eu devo ter feito umas, sei lá, 6, 7 marcas, sei lá, entre marca de negócio novo, parceria para sócio, um monte de coisa. Porque a pessoa foi levando, né, ao longo do caminho e fazendo cada vez mais projetos como um todo. Então, é o tipo de coisa que não olha para esse tipo, para essas relações como se fossem coisas assim, tipo, é trabalho, é isso e tal, mas realmente se esforça para que aquilo seja uma coisa boa. Toda relação, assim como um casamento, eu falo isso sendo casado também, é uma intenção que tu vai colocar naquilo que tu tá fazendo. Não é só por uma coisa ou outra, é vontade, é querer fazer dar certo. E isso envolve também a relação de trabalho. 14º ponto, 14ª verdade. Se você não documenta, o conhecimento morre com você e você tem mais dificuldade de pegar novos clientes. Eu falo isso aqui sabendo que eu demorei muito para entender essa verdade. Não só
a gente fica mais inteligente, que tem a ver com uma das verdades que eu comentei com vocês, quando a gente expõe ou quando a gente ensina, tal qual estou fazendo aqui nesse vídeo para vocês, mas também é uma maneira natural de trazer novos clientes. E durante muito tempo, como eu falei, como o meu negócio dependia muito mais de indicação do que qualquer outra coisa, e era natural que isso fosse acontecendo, eu nunca precisei praticamente fazer muita coisa. Eu fiz poucas ações, assim, de públicas, de certa forma. Eu não precisei ser famoso para fazer o negócio dar certo, assim como tu também não precisa, né? Muita gente que hoje já é influencer, digamos assim, que trabalha com esse tipo de coisa, muitas vezes começou a, de fato, ganhar dinheiro depois que se tornou famoso, né? Não é o meu caso. Eu já ganhava dinheiro antes, né? O negócio já estava de pé, e depois eu comecei a trabalhar a questão da imagem, da marca pessoal, por mais hipócrita que isso seja, eu fiquei muito preocupado com a imagem do negócio e pouco com a minha nesse caso. Então, isso talvez seja um arrependimento que eu tenho, que eu deveria ter começado mais cedo, por isso que eu quero te trazer. Quanto mais você começa a documentar, a construir estruturas, frameworks, apresentar esse tipo de coisa, compartilhar essas informações, e naturalmente sendo visto e recomendado, maior é a chance naturalmente de tu fechar negócios novos. Então, esse é o pensamento que tu tem que ter. O que eu posso fazer dentro da minha realidade para que eu possa ir documentando essas coisas, para ganhar conhecimento progressivo. Então, assim, eu fiz coisas, eu consigo olhar para elas, eu consigo analisar elas de novo, e quanto mais eu vou fazendo esse processo de maneira continuada, maior é a probabilidade, digamos assim, de, como eu falei, ser encontrado, ser visto, ser lembrado, ser compartilhado, ser recomendado e chegar em pessoas que são relevantes. Isso são coisas, eu fiz algumas delas, obviamente, ao longo do meu processo. Eu lembro que escrevi um e-book sobre posicionamento em 2015 e que teve uma repercussão interessante, porque era uma época que praticamente ninguém falava sobre isso. Tá até hoje, acho que é Posicione-se o nome e tal. E hoje eu teria que atualizar ele 10 anos depois. Mas, de certa forma, naquela época foi um material que, né, ainda tinha pouca gente fazendo e tal. Então, é o tipo de coisa que dá uma certa notoriedade. Naquela época eu não trouxe necessariamente clientes, mas serviu para ganhar uma, né, me colocar numa certa relevância. E aí ter escrito esse e-book me ajudou naturalmente a me levar a palestras, e essas palestras aí sim, naturalmente me trouxeram clientes. E o quinta verdade que eu acho que é fundamental tu entender: método é o que torna o teu trabalho melhorável. O que isso é importante? Durante muito tempo eu não tive método. Eu levei quase um ano pra gente chegar a essa conclusão, que método é o que faria a gente conseguir vender mais fácil, melhorar, progredir e seguir uma sequência que a gente conseguisse entender o que funcionou e o que não funcionou. E quando eu falo disso, eu não falo no negócio do 5 passos para o sucesso. Não é disso que eu tô falando. É que o método organiza a tua informação. Eu costumo dizer que método é como se fosse uma peneira. Ele te ajuda a separar essas ouros das pedras, né? Na analogia do garimpeiro. É ele que vai te ajudar, digamos assim, a priorizar uma coisa, priorizar outra, fazer com que tu consiga olhar para aquilo e dizer: isso aqui eu acho que não ficou bom nesse processo, vamos mudar. É esse processo melhorado e contínuo que vai fazendo com que tu gere aperfeiçoamento. Se tu tem cada processo, cada projeto, digamos assim, um processo novo, tu acaba ficando com um processo que ele não, que ele meio que nasce de novo a cada projeto. E apesar disso não ser necessariamente uma verdade, é como se tu não conseguisse olhar para aquilo e dizer assim: bah, isso aqui ficou bom, isso aqui não ficou bom, ou se eu ajustasse isso aqui o projeto ficaria melhor. Tu acaba fazendo tudo meio que de novo do zero. E isso é de fato um problema. Então, uma das coisas que eu proponho dentro de estratégia é: eu ensino uma metodologia, mas eu quero que tu crie a tua. Até para que tu mesmo saiba exatamente o que tu quer adicionar ou não. Então, hoje eu costumo pensar método muito mais como um framework. Ou seja, eu tenho macro sequências e se eu quiser adicionar coisas dentro dessas sequências, eu consigo. Ou seja, eu tenho uma linha guia desde o início do meu projeto até a construção da entrega, seja a estratégia, a identidade visual, seja lá tudo que tu vai entregar dentro disso daí, né, as ativações e assim por diante. Mas eu tenho uma linha guia, que é o cenário, jornada e destino, e dentro eu posso tirar ou adicionar atividades. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar uma atividade de cartas, por exemplo, do Daily Lab, por exemplo, eu posso. Eu vou lá, adiciono essa atividade lá no início, por exemplo, na fase de captação de informações da companhia, por exemplo, e aí eu tenho uma base, digamos assim, de informação que vai me ajudar a seguir esse fluxo. Se eu quiser adicionar, eu não mudo o método, eu sigo a mesma linha guia, mas eu adiciono. Então, hoje o que eu proponho, inclusive, para os alunos também, é que consigam criar o seu próprio jeito. Tu consegue adaptar para a tua realidade. Então, por exemplo, eu não gosto tanto de atividades de workshop, a outra pessoa gosta. A gente pode seguir uma sequência de método muito semelhante, um framework muito parecido, mas com atividades complementares, o que naturalmente eu faço. Se eu pego um projeto de uma grande empresa, uma multinacional para fazer, e pego um projeto de uma pequena empresa, naturalmente eu vou adaptar, porque não faz nem sentido eu fazer um nível de investigação de uma empresa multinacional igual eu vou fazer para uma empresa que tem 10 funcionários. Nem tem onde tirar esse tipo de informação. Não tem entrevista com gerentes, porque às vezes não tem nem gerente. Então, esse é o processo que tu tem que ir entendendo. Então, o fato, quando eu falo de estruturar um método para que tu consiga melhorar, é que tu consiga ver essas etapas e entender aonde que talvez esteja um ponto ruim. Vamos dizer, por exemplo, que tu esteja com um projeto que está ficando muito incompleto, ou tu está tomando muita aprovação por alguma razão. Tu consegue pelo menos olhar para aquilo e entender, beleza, onde é que está o problema? Tá no mapeamento do cenário ou tá na proposta que é feita? Onde é que está o elemento que eu consigo ajustar? Tá, eu vou ajustar o cenário, beleza. Não, eu vou ajustar o destino. Então tá, então no destino eu vou fazer propostas novas. O meu problema está sendo mais no aspecto criativo ou está sendo mais no processo de
adaptação. Meu problema é que eu tô ouvindo muito cliente ou eu tô ouvindo muito mais, digamos assim, talvez o mercado. E isso é um ponto, um parênteses que eu abro, que não chega a ser uma verdade, mas talvez valeria aí, como um roubo nessa lista, que é não tome nada como verdade absoluta. Olha só, na lista de verdades duras eu digo pra você não tome nada como verdade absoluta, certo? Essa é a minha experiência, mas também vale para os projetos que tu desenvolve. E quando eu falo disso não leva em consideração totalmente a opinião do cliente sobre aquilo ali, assim como não leva totalmente a visão do cliente sobre aquilo ali. Como a marca ela é formada pelo conjunto de elementos que formam uma percepção. Então não existe verdade determinística em relação a esse tipo de coisa. Tu vai ter que construir, digamos, uma tese, mas a percepção ela é construída por múltiplos ângulos, digamos. Então não é porque o cliente, o cara que te contratou, né, na reunião de kickoff, por exemplo, que trouxe uma visão sobre isso, que não há nenhuma outra verdade. E a tua capacidade muitas vezes de se valorizar quando eu falo de saber dizer não, de saber dizer aquilo que tu tá pensando, tem a ver muito com isso. Muitas vezes ele vai dizer, olha, eu acho isso, eu acho que é aquilo e tal, e aí tu vai mapear e vai dizer, olha, não é, a tua visão tá equivocada. Óbvio que tu vai ser extremamente respeitoso, não propõe que seja diferente, mas ao mesmo tempo tu tem que ter a coragem de poder dizer não. Eu espero que tenha ficado claro esse processo, que essas verdades te ajudem, digamos assim, acabou ficando bem extensa a aula, eu tive que gravar em partes aí também. Eu espero que tu tenha entendido, digamos assim, é tudo aquilo que eu quis te trazer, é o meu intuito aqui contigo, é te ajudar a conseguir crescer na carreira de estrategista de marca e formar a próxima geração de estrategistas de marca do mercado. Eu sei que muita gente tem essa dificuldade e caso tu queira conhecer um pouco mais sobre a formação de estratégia, lá onde eu vou te passar toda essa sequência, toda essa metodologia, lá a gente tem a biblioteca da estratégia, onde a gente vai aprofundar em livros que são relevantes para a comunidade, a gente tem áreas onde tu pode trazer pontos que tu queira discutir com as pessoas, né? E eu vou te trazer a minha visão de método narrativo que eu chamo de brand crumbs, que são a estrutura de pequenos fragmentos de marca que tu vai construindo para levar o teu cliente do cenário até o consumidor, no caso, de um cenário até o destino, passando pela jornada. É isso que tu vai ver lá, o link tá aqui, vou deixar o QR Code aqui do lado. Se tu gostou do vídeo, se inscreve, comenta aqui embaixo, que isso ajuda o algoritmo a espalhar para cada vez mais pessoas, e deixa teu comentário caso tu queira ver alguma outra coisa em termos de vídeo que tu acha interessante, que tu queira trazer, ajuda bastante aqui o canal a crescer. Um grande abraço para ti e até a próxima.